Mas mesmo com todo esse dinheiro entrando, Margot estava insatisfeita. Algo nessa nova função dava a sensação de falsidade. Embora tenha vendido a si mesma desde o ensino médio, havia algo de sujo em vender outras mulheres falidas, especialmente meninas tão novas quanto sua irmã. Ela endureceu o coração de novo. Se conseguisse se sair bem nisso, entre o dinheiro que entrava e os segredos que descobria, Alfonso teria de finalmente dar a ela um emprego de gerente. Ela já viveu com remorso antes. Uma vez, Dolores a fez quebrar o pescoço de uma galinha para poder cozinhá-la para o jantar. Ela nunca se esquecerá do grito da ave, das gotas de sangue na terra, do tendão pendurado. E ainda assim, todas ficaram satisfeitas naquela noite. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse grande livro de estreia da autora Nicole Denise Benn, que é o Bem-vindos ao Paraíso, mais uma leitura do Clube Lê Latinos que eu trago para cá para vocês. Esse é um calhamacinho que a gente resolveu colocar na lista de leituras porque a gente tinha a suspeita de que a Jamaica, apesar de ter sido colonizada pelos ingleses, tinha muita coisa em comum com os demais países da América Latina. Para quem não sabe, a Jamaica está situada no Caribe, pertinho de Cuba, pertinho do Haiti, só que ela não é considerada parte da América Latina por uma questão política, por uma questão de colonização mesmo, mas ao mesmo tempo ela compartilha com esses países muitas coisas, não tanto culturais, ou se pelo menos não é algo que vem com a linguagem, vem de outras formas, especialmente a do subdesenvolvimento. Então eu sugeri, o pessoal super quis ler junto e a gente programou para fazer essa leitura em janeiro, porque tem esse clima todo de praia, esse clima tropical, que apesar de tudo, né, tá aqui na capa. E então a gente deixou isso para as férias e lemos no mês de janeiro e foi uma das grandes leituras que o clube proporcionou até agora. E eu já vou comentar mais sobre esse livraço aqui com vocês. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. E, claro, se tiver vontade de ler todo mês um livro da literatura latino-americana em conjunto e discutir sobre esse livro, vem fazer parte do Clube Lê Latinos. É sempre o primeiro link que está aqui embaixo no box da descrição. Vocês podem assinar e participar dos encontros e ter acesso a todos os conteúdos que eu produzo por lá para os assinantes. Vai ser uma alegria ter mais gente com a gente fazendo esse clube acontecer. Bom, eu queria que essa capa luminosa e toda com um climinha bonito, né, desses tons maravilhosos e vibrantes, tivesse só coisa bonita dentro, mas não tem. Apesar da gente estar falando da Jamaica, que é um dos lugares mais visitados, né, que tem as praias mais lindas e para o qual o pessoal sempre quer ir, tirar várias fotos e, enfim, dizer que esteve no Caribe, a gente tem aqui uma história bem diferenciada, que não é a que se vende desse país. Por meio de personagens como a Margot, que é uma das narradoras, a gente vai conhecendo a história dela e da sua família, especialmente da sua irmã mais nova e da sua mãe, vendo o quanto a Margot sucumbiu a todo um sistema que explora não só as mulheres, mas explora todos os pobres, né, a população menos cuidada, né, desse país, e tenta, de todos os modos, a Margot poupar a irmã dessa mesma vida que ela levou. Essa vida que a Margot tanto evita, né, para sua irmã mais nova, que é a Tandy, é uma vida de prostituição, é uma vida de turismo sexual, é uma vida em que ela precisou se apagar e entrar num sistema para poder sobreviver, para poder ter dinheiro e, quem sabe, assim, com acesso ao dinheiro, ter um pouco mais de poder naquele tipo de sociedade que só valoriza isso. Então é muito doloroso, porque logo no começo a gente já conhece a Margot e vai entendendo um pouco da história dela. Isso que eu tô falando pra vocês não é spoiler, tá? Em todos os cantos aqui desse livro, inclusive na quarta capa, né? E, gente, a partir daí é uma sucessão
de temas difíceis que esse romance trata. Eu fico muito impressionada com a capacidade de qualquer autor de estrear na literatura com um livro desse porte. O que eu acho mais incrível é que ele tem diversos temas pesados e eu até anotei todos esses temas para não esquecer de nada. Ele fala sobre subdesenvolvimento, sobre colonialismo, fala sobre identidade, sobre homossexualidade, sobre hipocrisia religiosa, sobre homofobia, a relação entre sexo e poder. Fala muito sobre colorismo, especialmente, e vai tocar ainda em relações interraciais. Todos esses são temas muito espinhosos e a gente até fica com medo, fica com receio de que a autora não vá dar conta de tratar de tudo isso de uma forma honesta, de uma forma bem construída, mas ela faz. Então, logo nas primeiras páginas, aquela ilusão que a gente tinha de que ia ver uma história na praia e tal, pela capa pelo menos, né? A gente desfaz, a gente já deixa de acreditar que vai ter coisas bonitas nessa história. Ainda que a gente não possa reclamar de desonestidade por parte dessa autora, porque o que ela traz aqui são personagens muito complexas, com diversas camadas, personagens que mostram o que se mostram em toda a sua humanidade, das coisas boas e das ruins que vêm com essa humanidade, claro. À medida que a gente vai conhecendo a Margot, a gente vai conhecendo também a história da Tandy, que corre paralela à da Margot e que está vivendo uma situação completamente diferente da Margot. A grande questão da Tandy é a cor da sua pele. Ela acredita que só se tornando mais clara é que ela vai conseguir ter sucesso, vai conseguir ter uma bolsa de estudos, vai conseguir continuar estudando, se formar médica, sei lá, ter uma carreira profissional. Então, ela vai tentar fazer esse tipo de movimento contra ela mesma e isso vai dando aquela agonia na gente de perceber o tanto que ela está se violentando com isso, mas ao mesmo tempo compreendendo que dentro daquele contexto é só o que ela poderia fazer, ou melhor, é uma das atitudes mais drásticas, mas que talvez na cabeça dela funcionasse mesmo. E esse processo me lembrou muito o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que eu já comentei aqui no canal, vou deixar linkado para vocês, que é basicamente sobre colorismo, né? De uma menina negra que quer ter um olho azul. E aqui não é a questão do olho, aqui é a cor da pele mesmo, e entra toda uma lógica de violência estética, que ela vai tentar usar produtos químicos para clarear a pele. E isso é uma questão muito forte para a identidade dela, especialmente quando entra a personagem da mãe, que vai questionar isso em certo ponto, né? Elas têm uma relação muito conturbada. A Margot e a Tandy e a sua mãe, que é a Dolores, elas não parecem uma família normal de comercial de margarina. Elas têm uma relação conflituosa, como costuma ser a relação de familiares mesmo, só que num nível muito extremo. Essa mãe, ela não vai cumprir o papel esperado para uma mãe. Então ela foge desse estereótipo de gênero, desse estereótipo de maternidade e ela não esconde nada. Então tudo o que ela traz de amargura, tudo que ela traz de decepção do mundo explode pela fala dela, explode na relação com as próprias filhas, em todos os diálogos que elas têm. E no primeiro momento a gente se incomoda um pouco com isso, porque não é o que se espera ver, mas eu acho extremamente corajoso da autora fazer isso. Isso é só um dos aspectos da história, tem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas ela trata da maternidade de uma forma muito realista e de maternidade indesejada e de todos os sentimentos conflituosos que vêm com isso. Essas irmãs também não se dão lá muito bem e elas têm uma dificuldade muito grande em conversar, em se acertar. Parece que naquele ambiente não pode existir amor, não pode existir afetividade e também não pode existir muito diálogo, pelo menos não diálogos saudáveis. Todos os diálogos que elas têm soltam farpas, sabe? Elas estão sempre brigando. Quando a Tandy, que é essa irmã mais nova, consegue fazer algum movimento por ela mesma, ela acaba tendo um choque de realidade muito grande. É como se descortinasse para ela ali um mundo real, do qual ela tinha sido sempre protegida pela irmã. Então, quando as máscaras começam a cair aqui, é uma sucessão de decepção, de desgosto, de sofrimento para todas as personagens. Só que a mão da autora aqui faz isso de uma forma muito bonita, muito bem feita, muito construída lentamente, como realmente é, né, no mundo fora do texto.
ela não apressa essa desconstrução aqui da ideia de família, da ideia de amor, da ideia de maternidade. E quando acontece, ela vem com toda a força. Existe também um aspecto muito forte desse livro, que é a relação entre a Margot, que é a nossa praticamente narradora principal, com uma outra mulher. Isso também é algo que merece destaque, porque vai aparecer toda a homofobia dessa sociedade jamaicana, que tem uma religiosidade muito forte, uma fé cristã muito forte, e apesar de pregar o amor, eles perseguem e atacam a homossexualidade, e aqui ainda mais porque é a homossexualidade feminina, né? Então, tem tudo isso envolvido, e é realmente assustador ver como toda essa estrutura social se constrói e desfavorece essas pessoas, prejudica a vida delas em diversos âmbitos. Então, gente, é um livro que não vai falar de um paraíso efetivamente, vai inclusive desmontar essa ideia do paraíso tropical do Caribe e vai mostrar também toda a exploração que esses países sofrem, todo o desenvolvimento que é feito à força e também a despeito da mão de obra dessas pessoas e das desocupações que fazem para construir novos resorts e para que esse dinheiro gire ali, e esse dinheiro nunca vai para a população. É como se estivesse apagando toda essa população pobre que vive em lugares na beira de rios, por exemplo, e que são obrigadas a sair para que se construam hotéis de luxo para que turistas venham passar momentos maravilhosos nesse paraíso que antes era deles. São muitos problemas envolvidos nisso tudo, e eu acho massa porque a autora é de lá, a autora sabe do que ela está falando e coloca tudo isso em cima da mesa mesmo, ela não vai esconder nada da gente. Então, é um livro que apresenta a Jamaica sim, mas de um lugar que a gente não espera. E eu sempre gosto quando os livros fazem isso. Tem diversas outras questões que eu tô deixando de lado, é que eu não quero entregar toda a história para vocês, mas, gente, além de tudo, tem uma escrita envolvente, a gente não consegue parar de ler. É um livro que vai emocionar e vai doer em alguns pontos, especialmente pela honestidade dos sentimentos das personagens aqui, mas que eu acho que vale demais a leitura por trazer esse aspecto diferenciado de um país que a gente idealiza por um aspecto só, sem conhecer a história dele. É importante ressaltar que a autora é uma mulher lésbica, negra, né? Então, tudo isso está marcado aqui. Por algumas pessoas ele é considerado um romance LGBT. Eu não sei como isso se classifica muito bem, mas é fato que tem personagens homossexuais aqui, mulheres, e tudo que ela constrói nesse aspecto do livro é também muito harmonioso, é muito bem feito, e eu acho que ela consegue ser sarcástica muitas vezes e mostrar o quão complexas são todas as relações humanas, por mais que se tente, por mais que a gente invista em algumas coisas, não é fácil lidar com os seres humanos e a gente tem diversos defeitos, lidemos com eles, né? É isso. Esse livro tem a tradução da... sempre esqueço o nome. Esse Regina Candiani, e uma das coisas que eu menos gostei no livro foi a escolha vocabular para fazer a tradução da oralidade dessas pessoas aqui. Ele tem muitos traços de oralidade, especialmente nos diálogos entre os personagens, e eu acho isso sempre muito legal. Só que como vem do inglês, e a gente sabe mais ou menos como foi escrito, ou melhor, como era falado isso no inglês, no original, quando eles traduziram, eu acho que aportuguesaram demais. Então, se vocês forem ler, vocês vão ver que parece um sotaque do que se considera caipira brasileiro, e eu não acho que corresponda. Eu faria outras coisas se eu estivesse traduzindo isso, mas ao mesmo tempo eu não queria estar traduzindo, porque deve ser bem difícil fazer esse tipo de coisa, de saber qual o melhor jeito, qual a melhor palavra para colocar, como substituir, né, como trazer para o nosso contexto a oralidade deles. É sempre muito difícil isso acontecer de uma forma bonita ou boa, mas não chegou a atrapalhar minha experiência de leitura. Eu só não dei 5 estrelas para esse livro por causa desse incômodo que eu tive com a parte dos diálogos que tentam manter a oralidade.
Fora isso, eu acho um livro muito bom. Não é um livro que vai mudar a forma da gente ver por causa da estética, não é que ele inove na estética. Ele tem mais uma pegada de best-seller e que não é ruim, tá? Não estou falando que uma coisa é melhor que a outra, mas só para avisar vocês que não é uma escrita que impressiona, mas sim uma história que é muito tocante e que vale a pena ser conhecida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se ficaram com vontade de ler, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.